Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá pessoal, boa noite. 24/11, 21h30, estamos nós aqui, né? Diretamente do estúdio da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Estamos trazendo até você o nosso 8º episódio do Crosscast. Eu quero saudar você onde quer que você esteja. Eu queria fazer um apelo para você que vai participar dessa noite maravilhosa conosco, de 21h30 até as 22h30. Eu peço uma coisa para você. Vai agora no chat do nosso canal e coloca lá o seu nome, né? Diz de onde você está participando, né? Começa a interagir conosco. Nós vamos entrar no chat ainda hoje, vamos participar com você também, colhendo o seu nome, sabendo onde você está assistindo e também ouvindo as suas sugestões e perguntas para este episódio. O programa de hoje está realmente um programa sensacional. O tema é um tema realmente controvertido, não é? Um tema que causa muitas dúvidas na cabeça de nós, os cristãos, não é? Imagine você ler Gênesis capítulo 6, versículo 6, dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como você lê um texto como esse? Como você interpreta um texto desse? O Senhor criou o homem. Depois, em Gênesis 6, versículo 6, está escrito que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como conciliar, por exemplo, um texto desse de Gênesis com Jeremias capítulo 4, o versículo 28, que diz na Bíblia Sagrada: por isso a terra pranteará e os céus lá em cima escurecerão, porque falei, resolvi, não mudo de ideia, não volto atrás. E agora, você de casa, me ajude aí, como é que vamos responder o que parece, ao primeiro olhar, uma ideia de uma Bíblia controvertida, uma Bíblia que está colocando posições distintas e está entrando em conflito com o seu próprio texto. Esse é o programa de hoje. Se Deus se arrependeu, a pergunta que fazemos é: pode mudar de ideia o Deus imutável? Vamos lá, temos convidados especiais que vão participar conosco hoje e vão nos ajudar a caminhar no dilema, na grande pergunta da antropopatia, do antropomorfismo, né? Da interpretação bíblica de hoje. Nossos convidados de hoje são pessoas muito queridas, vieram de longe, não é? Deixaram suas atividades para passar esse tempo com você aqui, entrando na sua casa e abençoando você e sua família. As câmeras vão mostrar agora o nosso primeiro convidado de honra desta noite, é o pastor Alexandro Santos. Pastor Alexandro é pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande do Rio de Janeiro, é o nosso coordenador do Ministério de Pequenos Grupos, o Ministério pujante, crescente, vibrante. Pastor Alexandro é teólogo, né? Também pós-graduado em educação, né? Um grande educador. Na nossa igreja, nós o consideramos um dos nossos melhores professores da nossa querida Universidade da Palavra. É com muita alegria que nós vamos recebê-lo. Daqui a pouquinho ele vai saudar você e vai participar com você em casa, tirando suas dúvidas, respondendo suas questões. Certamente você sai, depois desse programa, iluminado com o ensino aqui do pastor Alexandro Santos. O nosso segundo convidado dessa noite, pessoa distinta e muito querida, né? Aceitou com muita honra o nosso convite, é um pastor com agenda cheia, não foi fácil conquistar o pastor e doutor Assir de Jerônimo Júnior. Ele que é o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, ele é bacharel em teologia, ele tem especialização em ciências da religião, estudos na área de projetos sociais e terceiro setor, tem MBA em gestão empresarial, tem MBA em propaganda e marketing, né? É mestre, irmãos, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em teologia pela PUC Rio. Está, irmãos, estudando o seu PhD em andamento, o seu PhD também, e o melhor título dele é pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Duque de Caxias. É uma honra, pastor, recebê-lo, né? Junto com o pastor Alexandro, dois convidados de honra desse tamanho, né? Fazendo com que esse programa ganhe a relevância do tema e, com certeza, atendendo às expectativas do nosso ouvinte, que participa nessa sexta-feira, 24/11, conosco, já são 21h35, e é uma alegria ter você nessa sua audiência conosco agora. Vamos orar? Não podemos avançar um programa como esse sem a bênção de Deus, e pedimos a Deus o Pai que nos dirija aqui em todo o programa que vamos percorrer. Pastor Assir Jerônimo Júnior vai fazer a oração e após a oração iniciamos o primeiro bloco do nosso programa. Vamos orar.
Amém. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque o Senhor tem um plano especial e perfeito para nós e o Senhor não muda. Amém. E pedimos a tua graça agora para tratarmos desse tema com Amém. relevância, com aplicação às nossas vidas e à vida de cada um dos nossos ouvintes. Abençoa cada um que está participando, que está interagindo, cada um que precisa entender melhor quem é o Senhor, como o Senhor se revela, como o Senhor está agindo na história. Pedimos a tua direção e a tua sabedoria sobre nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Se você já se sente abençoado com esta oração, dá um like aí, né? Dá um like, diz que você gostou. Se não está gostando, pode dar o dislike também. A gente não está aqui para ser bajulado, não. Mas peço uma coisa para você. Vá agora lá no canal do YouTube, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso. Não perca o melhor programa de teologia aqui do Rio de Janeiro, né? Faça isso agora. Vai lá, registra lá no seu YouTube o nosso programa, assina lá, Crosscast Oficial. Estamos no YouTube com um canal exclusivo. A nossa ideia é levar toda a programação do Crosscast para esse canal exclusivo e eu preciso que você se inscreva lá para nós podermos montar um grupo necessário de pessoas para fazer a transmissão direta pelo nosso canal. Segundo apelo que eu faço antes de começar o programa é também pedir a você que esteja seguindo as nossas redes sociais. Nós estamos com uma rede muito bem feita, muito bem dirigida e coordenada e nós estamos no Instagram. Aonde? Crosscast Oficial. Vá lá agora no Instagram também, se inscreva e, por favor, se quer participar e interagir com o programa, tá vendo o programa agora, sexta-feira, 24/11, aí ao vivo, aí tá chegando na sua casa, na sua TV, tira uma foto, faz uma selfie, marca o nome Crosscast Oficial no Instagram e a gente vai trazer a sua foto para dentro da nossa página, divulgando você, divulgando sua família, mostrando que você tá envolvido com o nosso programa. Feito isso, nós vamos lembrar a você que o nosso programa de hoje terá 3 blocos, né? 3 blocos. E o primeiro deles é assustador, porque o nosso ouvinte entrou com o pé na porta, pastor Alexandre. O ouvinte entrou com o pé na porta, fez a pergunta que não quer calar, e eu confesso que ao ler a pergunta eu queria deixar por último, mas como era para impactar, ela vem como primeira pergunta e vem para você, pastor, que está preparado aí, com o coração preparado para responder. Primeira pergunta de hoje. Deus também comete erros? Se sim, a pergunta é: podemos confiar em um Deus que comete erros, que se arrepende, muda de ideia, volta atrás? Pastor Alexandre, pergunta que não quer calar. Quero ouvir o irmão. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui, mais uma oportunidade dada pelo pastor Carlos Elias, meu pastor, homem de Deus, e de estar aqui do lado do pastor assim, um privilégio muito grande, agradecer a minha amada igreja, agradecer toda a audiência aí. Amém. Bom, da mesma forma que fizeram essa pergunta aí com o pé na porta, eu já vou responder direto com o pé na porta também. Deus não erra, não errou, não erra e não errará. Amém. Agora eu estou Então mais calmo. podemos confiar, Consegui me acalmar. Estava preocupado. confiabilidade Começamos bem. total, né? Deus não erra, então fique tranquilo. Agora, da onde vem essa ideia, né? Quando a gente pega textos bíblicos assim, nesse nível de dificuldade, como por exemplo Gênesis 6:6, a gente começa a entender algumas questões, e aí a gente precisa nortear essas questões. A primeira questão que eu vejo muito séria nisso é que, de fato, na nossa limitação humana, a gente não tem como conhecer com propriedade os atributos de Deus. A gente até tenta sistematizar, a teologia dá pra gente, uma teologia, aí vamos dizer assim, mais... uma teologia mais amena, vai dizer que nós temos atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, né? E que esses atributos comunicáveis, como amor, justiça, a gente tem algum experimento com relação a isso, a gente experimenta desse atributo. A ideia, inclusive, que os comunicáveis, o homem pode vivê-los, expressá-los. Exatamente. Aí é ainda mais fácil. Os incomunicáveis já são muito mais Só difíceis de que entender. a gente vai encontrar teólogos que vão dizer exatamente o seguinte: nos atributos comunicáveis a gente experimenta, mas por causa da natureza pecaminosa e da limitação humana, da própria limitação humana, a gente não vai experimentar esses atributos com total propriedade. Sim. Exemplo: eu amo porque Deus me amou, eu amo porque eu conheço o amor, mas Deus ama de forma perfeita.
Então, se Deus ama de forma perfeita, a forma de Deus amar, ela é diferente da minha forma de amar, que é uma forma limitada e que já está contaminada pelo pecado, pela depravação total. Mas Deus também é justo. Ele não deixa de ser justo porque ama e também não deixa de amar porque é justo. E como é que ele consegue conciliar essas duas coisas? Então eu começo a me debater com essa questão dos atributos. Eu desconheço os atributos e por não ter essa propriedade dos atributos eu vou acabar cometendo erros. Uma outra questão também que a gente precisa colocar aqui é a questão toda vez que os critérios morais de Deus diferem dos meus critérios, a gente começa a entrar em crise, né? E a gente fala, como é que Deus pode agir dessa forma? Poxa, mas Deus vai fazer isso? A dúvida que vem, mas como que pode isso, né? Mas por quê? Porque os meus critérios morais, às vezes, ou melhor, muitas das vezes, não batem com os critérios morais de Deus. Agora, abrindo só um parênteses, engraçado é que eu acho a capacidade, a arrogância do homem de achar que ele pode ser uma régua para medir Deus, né? Exatamente. É muito interessante. Essas questões estão aqui exatamente porque muitas vezes nós achamos que nós temos uma régua capaz de mensurar o Criador, não é? E queremos medi-lo à luz das nossas medidas, à luz da nossa régua. É uma parte apenas para contribuir, porque essa dúvida surge Sim. exatamente por essa visão, eu diria, arrogante do homem de tentar colocar o Criador numa caixinha ou em sistemas que eu possa ler, como se Deus fosse cartesiano, né? X e Y, eu marcasse alguns pontos e ao final encontrasse uma reta de infinitos ali. Deus realmente, ele é o Criador dos sistemas e não contido neles, né? Mas vamos lá na sua pauta aí, que está muito bom. A gente é criatura. A criatura, na sua limitação, sendo contingencial, temporal, como eu falei aqui no outro episódio, ela nunca vai conseguir explicar o Criador. Isso quebra a hierarquia ética, isso quebra tudo. Mas isso não é um privilégio só nosso, né, de estar aqui tratando desse assunto. Uma outra questão também é que filósofos passados também se depararam com esse assunto. Se depararam muito. A escolástica, ela teve que tentar, ela tentou resolver isso, né? Parmênides, né, dizia que o ser criador, ele não muda. Existia até uma escola que dizia o seguinte, que ele não pode nem se mover. E aí eu queria trazer isso para cá. Mas Jaquino faz uma súmula inteira para explicar Deus, né? A súmula, aliás, aquelas súmulas são espetaculares. Ele vai dizer que Deus não podia nem se mover. Ele parte do princípio que se Deus se move, ele já mudou. Né? Mas só que o nosso Deus, ele se move junto com o seu povo, ele habita no meio do seu povo. Isso vai explicar muito esse tema. Então eu queria só lançar essas questões aí só para ajudar a gente aí. Muito bem colocado. O que eu acho interessante, às vezes, quando a gente ignora um assunto como esse, né, e não trata, a gente vai, eu digo assim, orando de qualquer maneira, se relacionando com Deus de qualquer maneira. Mas quando nos interessamos por uma pauta como essa, para responder perguntas como essa, temos uma relação muito maior com Deus, né? Eu vejo gente orando assim, Senhor, o Senhor precisa me amar mais, o Senhor precisa nem mais. Eu falo, como é que Deus vai amar mais ou menos se Deus não muda, não é? Então você devia pedir para o Senhor, eu quero que o Senhor me ame do jeito que o Senhor ama, né? Eu só quero que o Senhor se revele como o Senhor é, porque na verdade ele já é. Mas nós queremos intensidades, né? E como se Deus respondesse às nossas intensidades, né? Ele jamais o faria em qualquer mudança, pois em Deus não há variação nem sombra de variação. É o que diz a Bíblia Sagrada em toda a sua teologia. Pastor, obrigado. Excelente abordagem. Eu creio que o senhor colocou de volta a porta no lugar e já estamos em boa hora. Eu fiquei assustado. O ouvinte mandou a pergunta, eu pensei, orei muito, falei, vai no primeiro ou no último? Eu falei, vou no primeiro, que eu achei que também era bom para colocar o trem no trilho, né? E fizemos. Pastor Assir, que alegria ter o senhor aqui, o primeiro de muitos programas. Eu tenho certeza que o senhor vai voltar, daqui a pouco a audiência vai começar a colocar no chat, movimento volta assim, né? Quem sabe episódio 2, né? Vamos trazer uma outra pergunta desse naipe de interpretação e o senhor volta. Mas a pergunta que vem para o senhor é a pergunta dificílima. O nosso redator da pergunta fez uma tese, pastor, e o senhor vai ter que dissertar em pelo menos uns 10 minutos, porque a tese dele é a seguinte. Na Bíblia existem textos que afirmam que Deus se arrependeu. Então, diante da dificuldade em explicar o arrependimento de Deus, algumas pessoas pensam que essa discussão representa alguma contradição bíblica. Aí vem a pergunta. Ele fez uma tese para a pergunta, pastor. Olha isso.
A Bíblia, Bíblia, de pesquisa quase. rapaz, Isso aqui dá uma na verdade, dissertação de mestrado. esse pastor que fez a pergunta, eu sei quem é, e aqui eu estou preservando, Me apresenta mandou- ele depois. ele pastor, mandou quero a conversar tese. com ele. ele mandou a tese no anexo, tá aí, eu copiei, acho que eu mandei para o senhor. Eu falei, o cara faz a pergunta, manda o que dizem os pesquisadores. Eu fiquei em conflito, porque até a pesquisa dele é conflitante. Mas a pergunta é, a Bíblia, ao registrar textos que falam sobre o arrependimento de Deus, coloca a palavra de Deus em contradição? E aí, pastor, e agora? Pastor Carlos Elias, pastor Alexandro, também a equipe técnica que está aqui, queridos que estão participando com a gente desse podcast, membros aqui também desta igreja. Então, querido e abençoado, é uma alegria estar aqui, pastor. Amém, a alegria é nossa. Saiba que tenho uma admiração muito grande pelo senhor. Aqui é recíproco. É sempre bom estarmos juntos. Amém. Né? E conhecendo um pouco mais hoje o pastor Alexandre também, que já começou bem. Nossa, salvou o programa. Começou dando rumo aí. Colocou a porta de Quem me volta. dera. Mas vamos lá. Eu quero colocar o outro pé na porta. Né? Vamos Ele lá. colocou um, eu coloco outro. Eu já começo dizendo não. Não. A palavra de Deus não está em contradição. Tá? Ainda que, numa leitura superficial, possa parecer que sim. E é importante nós entendermos por que muitas vezes as pessoas criticam a Bíblia ou acusam a Bíblia de ser contraditória, incoerente. É porque existem algumas etapas que não estão sendo cumpridas ainda. Então, em primeiro lugar, uma leitura bíblica parcial, equivocada. Muita gente tem uma doença chamada versiculite. Pega um versículo, lê ele isolado, tá vendo aqui, ó? Triste isso, né? E aí não entende muito bem a leitura no todo. Nos textos que nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos perceber que se ler uma porção maior de texto, nós já encontramos algumas respostas. Segundo, falta uma compreensão hermenêutica. Ou seja, ler o texto e interpretar o texto de acordo com regras que estão estabelecidas para nós entendermos melhor. Vamos lembrar, a Bíblia foi escrita há milhares de anos. Em uma cultura diferente, por uma língua diferente, um contexto diferente, dentro de uma realidade diferente. Então eu preciso entender isso também. Entender que existem maneiras corretas de ler e interpretar a Bíblia. Terceiro, há também uma cegueira espiritual, porque tem gente que vai ler várias vezes e não vai entender. Nós precisamos entender que dentro desse processo hermenêutico, nós temos a iluminação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo precisa trazer clareza e iluminação para que nós possamos compreender de fato as Escrituras. Pegar o todo e ignorar e ficar com uma parte. Nós precisamos de uma teologia bíblica mais ampla. Eu posso encontrar textos na Bíblia que diz assim, e Deus se arrependeu? Posso, mas o senhor mesmo lê um texto dizendo assim, Deus não se arrepende, Deus não muda, Deus Malaquias, é o mesmo. né? O profeta Malaquias diz, eu, Senhor, não mudo. É isto aí. Entre outros textos que falam desse atributo de Deus, né? Aquela característica que define quem Deus é e como ele age. Imutabilidade. A imutabilidade. Então, eu não posso pegar só um versículo e falar, tá vendo aqui, Deus se arrependeu. Não, eu preciso de uma teologia bíblica mais ampla. Ainda, nós vamos, eu creio que em algum momento falar sobre isso, mas as questões das traduções bíblicas, que às vezes nós precisamos entender um pouquinho o que um termo significa. A língua portuguesa é uma. A Bíblia foi escrita numa língua, vamos pensar aqui no Antigo Testamento, no hebraico. Então, uma língua diferente, uma construção diferente, nós precisamos considerar isso. E, claro, há também a natureza da própria Bíblia e da revelação de Deus. Há mistérios na Bíblia e que nós, muitas vezes, com a nossa mente limitada, não vamos entender. Sim. Bom, dito isso, então, reitero a minha resposta. Não, a Bíblia não está em contradição, ela apresenta o plano perfeito de Deus, de um modo perfeito de Deus agir, que vai acontecer do jeito de Deus, no tempo de Deus, e isso está no controle de Deus. Deus é soberano, ele está conduzindo a história e ele vai conduzir do jeito que ele quer. Agora, nós podemos olhar alguns desses textos e entendê-los. Eu até trouxe aqui, pastor, porque eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nesses textos, tá? Olhando para o contexto e perceber que sim, o texto está aparecendo ali e Deus se arrependeu, mas quando a gente vai estudando ele um pouquinho mais, nós vamos descobrir que Deus sempre foi e sempre será imutável, e graças a Deus por isso. Aleluia. Graças a Deus que ele não se arrepende. Sustenta a minha fé. Porém,
ele já antes de todas as coisas decidiu agir com o ser humano de uma forma não estática, como o senhor falou, e de uma forma condicionada à resposta do ser humano. E esses textos normalmente estão envolvidos por isso. Então, o Wayne Grudem, ele vai falar da imutabilidade de Deus, ele diz assim: Deus é imutável em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. E graças a Deus por isso. Ele não muda, ele continua nos amando, ele nos salvou, ponto final. Todavia, diz o Grudem, Deus age, sente emoções, e ele age, sente emoções de modo diferente em respostas às diferentes situações. E não é que ele é pego de surpresa, é que ele já determinou que assim agiria. Na verdade, isso é uma maneira de Deus se relacionar com o ser humano. Claro. Eu diria que a linguagem, assim, seguindo a sua linha, né, pastor? A linguagem do arrependimento de Deus é uma linguagem tão preciosa quanto a encarnação. Uma maneira que Deus usa para descer no mundo e falar com o homem. Isso. O senhor está me dizendo isso aí, né? Para se tornar compreensível. O verbo se encarnou, se tornou gente, gente como a gente. Isso é Deus se tornar compreensível. Então Deus é o totalmente outro, como a gente sabe na teologia. Deus não é homem, né? Deus não é como a gente, Deus não está limitado às nossas circunstâncias, contextos. Então Deus precisa se revelar a nós de uma forma compreensível. Bom, vamos lá. Gênesis 6, 5 a 7, ali está falando da corrupção do gênero humano em relação ao dilúvio que vai acontecer. E o texto diz que o Senhor se arrependeu. O termo hebraico ali é narum, que quer dizer... esse termo, nós podemos até analisar ele depois com mais calma, mas nesse contexto quer dizer, Deus sentiu pesar. Deus lamentou pelo que ele viu no ser humano. Sim. Então não é que ele está arrependido. Poxa, o que eu fui fazer? É como se Deus colocasse a mão na cabeça, né? E dissesse, meu Deus do céu, o que eu fiz? Não, não é isso que está acontecendo no texto. Nós não conseguimos, de fato, expressar em linguagem humana o sentimento de Deus. Para nós não temos acesso a isso. Nós não conseguimos entender o que Deus ali de fato sentiu. Como realmente foi essa dor divina de ver a corrupção humana. Deus cria o ser humano com um propósito especial, perfeito, pleno, para uma vida eterna, para uma vida em harmonia com Ele, com o próximo, com a criação. E o ser humano, ele por causa do pecado, corrompe esse plano. E aí Deus então manifesta esse sentimento de ter que manifestar juízo naquele contexto, usando o dilúvio nesse contexto, contra o próprio ser humano que ele havia criado. Então o arrependimento divino aqui não é uma mudança em seu ser, em seu caráter, em seu propósito, mas sim está expressando o que ele sentiu. Seria a adoção inteligível de uma linguagem para comunicar a vida do divino, do ser superior ao homem, não é isso? Deus faz isso em linguagem inteligível. Isso é muito precioso, porque o que parece ser uma contradição, na verdade, é um recurso maravilhoso. Sim. Deus que é espírito, Deus é espírito, importa que os que eu adoro é espírito e verdade, não tem corpo como nós temos. Imaginemos, então, o braço do Senhor não está encolhido. Sim. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, seus olhos... Deus não tem ouvidos, olhos, braços. Por que tal recurso é empregado na Escritura? Tão certo como este recurso de antropomorfismo está na Bíblia, eu diria que o arrependimento tem que estar, porque senão o homem vai entender que Deus aprovou aqueles erros, que Deus abençoou aqueles erros, e ele não fez isso. Mas lá na eternidade, tudo isso em Deus já se resolveu. Mas na humanidade, como entender? Eu glorifico a Deus. Olha a sabedoria divina da inspiração do Espírito Santo que nos deu linguagem para entender. Não é conflitante. Na minha percepção, eu sinto muita paz, porque é Deus amando o ser humano e se comunicando com ele na sua finitude, na sua humanidade. Que coisa, pastor, linda. Termina aí que eu estou vibrando. Que argumento que o senhor deu aqui. É um exemplo muito prático quando nós temos lá os nossos filhos. Né? Eu não vou falar com os meus filhos usando um linguajar da Academia de Letras do Brasil. De maneira nenhuma. Eu vou lá, até mudo. Né? Meu pai é pastor também, e quando nasceu o primeiro neto, que é meu filho, meu pai sempre foi conhecido por ser um pastor muito sério, né? Não brincava muito e tal. Mas eu lembro de uma reunião de obreiros da igreja, de líderes da igreja, em que, na frente daquelas pessoas que viram aquele personagem sério, falava sério, de repente falando com o meu filho assim,
cadê o netinho do vovô? Tomou um susto. O que está acontecendo? Desceu uma realidade distante da dele, né? Para se tornar compreensível, que exemplo. acessível. Então, mas tem outros textos. Eu trouxe aqui uns 4 ou 5 textos. Êxodo 32:14 Sim. diz que Deus estava arrependido também dentro daquele contexto, quando o povo faz o bezerro de ouro, né? E Deus fala, desce lá, Moisés, porque aquele teu povo lá já fez um bezerro, tá uma bagunça total. E aí o texto usa novamente essa expressão, né, que nós entendemos. E aí, olha para o contexto. Ali já dá para entender no contexto. Primeiro, no versículo 10, 32:10 de Êxodo, diz que Deus não tinha decretado, Deus tinha apenas ameaçado. Havia uma condicional. Havia uma intenção ali de Deus que é pedagógica, que é revelacional. Deus não está mudando, está dizendo, olha, o povo está daquele jeito lá. Porém, há uma circunstância que vai fazer com que essa condição seja alterada. Foge do controle de Deus? Claro que não. O que mudou não foi Deus, foram as circunstâncias. Por quê? Quando nós estamos falando aqui da imutabilidade de Deus, nós não estamos dizendo, como o pastor Alexandre bem introduziu aqui, que Deus não se move, que Deus não age, que Deus é um Deus sem ação ou estático. Não, nós entendemos que Deus está em ação, dentro daquilo que ele mesmo planejou e intencionou. E dentro da imutabilidade de Deus, surgem situações em que ele age em resposta àquela ação humana. Então, a sua suposta mudança de sentimento, se arrepender ou não se arrepender, é também ocasionada diante da mudança feita pelos homens. Aqui, nesse contexto, Deus muda, não até pelo povo, mas Deus muda porque Moisés intercedeu. Moisés orou. E, pastor, mas olha que força que Moisés tem. Não, não é isso. É que Moisés é aquilo que a gente chama na teologia também de um tipo de Cristo. A intercessão que Moisés faz pelo povo para que Deus não o destruísse, mas continuasse a sua obra de libertação do Egito, é a mesma intercessão que Cristo faz por nós. Tem uma função de aplacar a ira divina, não é? Exatamente. É isso. Assim, então, Moisés é um tipo menor, uma sombra, uma realidade imperfeita que aponta para uma realidade plena e perfeita do que Cristo fez por nós. Com certeza. Então, olhando aqui o Crosscast, que tem a ver com a cruz, é o que Cristo fez por nós. O centro é a cruz, a mensagem é a cruz. É isso aí. Aponta para a cruz. É isso aí. Então, o propósito de Deus foi mostrar que aquela ação de Moisés como uma intercessão apaziguou a ira de Deus, assim como Cristo apaziguou a ira de Deus contra toda a humanidade, não só contra o povo de Israel que saiu do Egito. Então, esse é um contexto. Terceiro, 1 Samuel 11:35. Deus diz assim, eu me arrependi de ter constituído Saul como rei. Né? Na verdade, aqui é uma condicional também. Quando a gente olha o contexto, a gente percebe isso. Saul não agiu como deveria agir como um rei. Desobedeceu a palavra de Deus. Sempre que há uma desobediência à palavra de Deus no Antigo Testamento, há uma condicional. Se obedeceu, bênção. Se desobedeceu, maldição. E isso está claro. O Deuteronômio já afirma isso, né? Exatamente. Há dois caminhos ali. Então, Deus aqui está manifestando o seu pesar. Não, poxa vida, devia ter sido outro rei. Não. Ele está manifestando o seu pesar por Saul ter se desviado do propósito, ter desobedecido. O desempenho dele foi muito ruim. Na verdade, Deus nunca quis um rei. E disse que quando eles colocassem um rei, teriam as contas a pagar pela escolha que fizeram. Ainda tem uma conversa de Deus com o povo. Não estão rejeitando você, não estão rejeitando a mim, né? Com Samuel, né? Vocês estão rejeitando a mim. Mas veja que quando o desempenho dele é pior do que o povo pensava, ele tem que explicar para o povo a tragédia de Saul, né? É isso aí. Que no momento era uma visão, mas naquele momento se tornou uma tragédia. Eu entendo assim. E aliás, no próprio contexto, no versículo 28 e 29, diz assim, Deus falando, eu não me arrependo, eu não mudo. Né? Então, aqui, qual é o sentimento que nós temos nessa expressão de arrependimento? É como, eu vou usar uma comparação aqui, é como se Deus estivesse dizendo assim, lamento por Saul ter desobedecido. Vamos buscar um outro. É o lamento. É um lamento que tem aqui. lamento. Um outro texto é 2 Samuel 24:16, quando há peste em Israel diante do censo que Davi levantou. É o mesmo caso. Deus cumpriu o que havia dito,
o castigo veio, 3 dias ali de peste, mais de 70 mil pessoas morreram. E aí o termo Deus se arrependeu Deus se afligiu de ver a consequência do pecado naquele povo. Então, mais uma vez, denota aqui o sofrimento intenso de Deus nesse contexto. Jeremias, que o senhor trouxe aí também para nós, fala lá de Israel como um barro na mão do oleiro, e mais uma vez a expressão, mais uma vez Deus está dizendo ali que é condicional, ou seja, se ele anunciar que vai destruir uma nação e essa nação se arrepender, ele não vai destruir. Então, mais uma vez, ao mesmo tempo. E o último, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, é Jonas, quando Deus fala, eu vou destruir Nínive. Porém, condicionado à conversão de Nínive, Deus decide não destruir aquela cidade, que era pecaminosa. Ou seja, Deus agiu condicionado ao arrependimento do povo, que era já a condição estabelecida em toda a revelação dele, em todo o plano dele, quando ele se revela ao ser humano. Já havia dito isso, né? Já havia dito isso. Então, o povo se converteu, anula-se a necessidade de destruir Nínive. Então, dentro dos próprios textos que falam que Deus se arrependeu, a gente já encontra as respostas necessárias para dizer não, a Bíblia não está em contradição, e em todas elas há uma explicação bem clara para nós entendermos o que Deus está fazendo ali. Vibrando. Eu já estou assim, programa terminando, conclusão dada, porque quando você chama um PhD para o debate, meu irmão, é assim, meu irmão. Né? Eu falo que é aquele golpe, né, mortal logo aqui no queixo e já cai o adversário, né? O inimigo já partiu em retirada. Mas não é assim. Temos o segundo bloco e eu vou chamar agora com a nossa produção. Pessoal, 1 minutinho para você respirar depois desse maravilhoso bloco 1. Respira, calma, tem mais. Intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Divulgar a Bíblia e a sua mensagem. Promover a transformação pessoal, cultural e social. Fortalecer os vínculos familiares. Oferecer assistência social e espiritual a comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social. Esta é a síntese do trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1948. A Sociedade Bíblica do Brasil faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, aliança mundial com mais de 2 séculos de história. Presente em mais de 200 países. Criada para que a Bíblia esteja ao alcance de todas as pessoas, em uma linguagem que possam compreender e a um preço que possam pagar. Esta também é a orientação da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem a missão de semear a palavra que transforma vidas. Seu trabalho está baseado no ciclo de vida da Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil traduz a Bíblia nas versões preferidas dos cristãos brasileiros, sempre fiéis aos originais. E também apoia projetos de tradução para línguas indígenas nacionais e de imigração. A gráfica da Bíblia foi criada para viabilizar a distribuição de escrituras no Brasil, combinando alta qualidade e custos reduzidos. Sua produção também atende a sociedades bíblicas de todos os continentes. Sempre em sintonia com os avanços tecnológicos, a Sociedade Bíblica do Brasil oferece a Palavra de Deus em diferentes plataformas para todos os segmentos da população. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Olá, pessoal, estamos de volta. Vamos para o nosso segundo bloco. E aí? E Deus se arrependeu? Pode se arrepender? Pode mudar de ideia o Deus
imutável. Tá gostando? Tá entendendo? Tá contribuindo com sua fé? Dá um like no canal agora aí, bota um like, não é? Faz um comentário agora aí no chat, diz o que você achou, diz o que você tem entendido até agora do nosso programa. Faça também a sua assinatura no nosso canal. Vai lá agora no YouTube, Crosscast Oficial, assina o canal. E se você quer ficar antenado aí com a programação do nosso Crosscast, vá também participar da nossa rede social, o Instagram. Nós estamos lá no Instagram com a terminologia Crosscast Oficial. Procura lá no nosso Instagram, faz a assinatura também, participa das nossas mensagens semanais. Se você puder tirar uma foto aí da sua casa, na sua TV, marcando lá o Crosscast Oficial, nós vamos saber que você está participando ao vivo. Bom, vamos para o segundo bloco. Eu diria que o primeiro bloco já me tirou todas as minhas dúvidas, mas nós temos questões para aplicar aqui. E no bloco 2, eu quero fazer a terceira pergunta para o pastor Alexandre. Primeiro, Alexandre, a tese do nosso ouvinte é a seguinte: como é que vocês entendem e explicam a expressão arrependeu-se o Senhor, sendo que em Números 23, 19, em 1 Samuel 15, 29, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E, diante desse quadro de leituras e de textos em concordância, a pergunta do ouvinte ele tem dúvidas. Como eu, como servo de Deus, posso explicar para um não crente o arrependimento do meu Deus? E aí, pastor, tem como a gente explicar para o não crente o arrependimento de Deus? Tem sim, tem. Vamos lá. Só que a gente vai ter que agora dar uma mergulhada em todos os fatores que isso envolve, né? A primeira coisa que geralmente, coisas que a gente observa, né? O pastor Assi falou aqui e a gente cabe voltar isso para a gente entender. Uhum. Se você reparar bem, todos esses textos que falam do arrependimento de Deus, eles estão no Antigo Testamento. Uhum. Né? A gente vai ver citações próximas a esse texto, mas que eu vou deixar para depois. Até em Romanos a gente vê, mas é uma citação que vai colaborar com a nossa tese aqui. Bom, enfim, mas são textos do Antigo Testamento, são textos ligados a juízo, sempre. Sempre de juízo. Sempre. Se nós pegarmos aí, né, desde Êxodo, quando eles fizeram o bezerro de ouro, no caso ali de Gênesis 6, Deus teve pesar, entristeceu-se, porque o homem saiu dos trilhos, né? Se a gente pegar ali todos os textos que o pastor Alci falou, a gente vai ver que são textos que envolvem juízo. É Deus trazendo juízo e ele lamenta por ter que trazer esse juízo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso. A segunda coisa são textos difíceis. Muito. Se a gente pega Gênesis 6, por exemplo, a gente volta um pouquinho, usando a boa hermenêutica que o pastor falou, a gente vai encontrar ali que os filhos de Deus, né, coabitaram, casaram, procuraram as filhas dos homens. Só aquilo ali dá pra gente... Já é outro podcast. Já é outro podcast. Só Não aí. vamos nem... Vamos fazer a Ali a continuação. gente tem umas 4 hipóteses ali, discutíveis, e a gente vai ver que é uma tradução que realmente deixa a gente com dúvida. E aí, quando a gente parte para entender esse contexto, a gente pode criar mais dúvida do que certezas, né? E aí começa. Outra questão também que a gente precisa ter em mente é a questão do hebraísmo. O hebraísmo vai pesar muito. São textos do Antigo Testamento, são textos escritos em hebraico. Então, vamos lá. Características do hebraico. O hebraico, alguns verbos do hebraico, eles não têm tradução equivalente em português. A gente não vai encontrar uma palavra em português que diga exatamente aquilo que a gente pretende, aquilo que o hebraico significa. Hoje a gente tem exemplos modernos. Dizem que a palavra saudade, né, não tem significado no inglês. Como é que a gente fala sentiu saudade? O que na minha cabeça, como brasileiro, é muito óbvio, saudade, sentir Um saudade. desafio para nós que pregamos o evangelho e traduzimos o texto, procuramos, né, do hebraico para o português e procuramos fazer uma boa tradução. Por exemplo, a falta do verbo ser e estar na cultura hebraica é uma loucura. Sim. Né? Quando Sim. diz eu sou, Yahvé, eu sou, nós dizemos eu sou, mas não existe ser e estar na língua hebraica. Eu fui aluno ali, me lembro na chamada do meu professor, né? Chamava lá Carlos Elias de Souza Santos. Aí eu, Anipó.
Anipó. Eu aqui. O É verbo isso. não existe. Você vai por subentendimento conjugar. Isso, Eu exato. estou aqui. Porque se eu aqui, significa, na minha cultura, que eu estou aqui. Mas para o judeu é anipó e só. Ele já sabe que está porque ele é pessoa, ele é ser humano. E ele, na posição dele, ali está. Mas ele não declina verbos. Ele simplesmente vai dizer eu aqui. É o pronome e já o sentido de lugar. Quando você vai fazer uma tradução dessa para o hebraico, nos assusta, porque na nossa cultura nós temos que inferir o verbo e decliná-lo. Sim. É um desafio. Toda tradução como interpretação é um desafio. Como agradecemos o João Ferreira de Almeida, tantos grandes intérpretes e autores que fizeram a Sagrada Escritura chegar na nossa língua, irmãos, porque tá aí o doutor da Sociedade Bíblica, é um desafio. Pastor, vamos nessa linha que estamos indo bem. Então, por exemplo, se a gente pegar esse verbo, a gente vai começar a entender o esforço que Deus fez de dizer para nós quem ele era. Eu sou o que sou. E se a gente pega as inflexões, a gente vai começar a entender que ela é contínuo. E continuarei sendo o que E serei. continuarei sendo o que serei. É contínuo, continuamente. É um ser continuado. Hebreus, né, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente. Exatamente. Uma linha fixa, Quebrando infinita. toda aquela percepção que eu falei, da escolástica, dos filósofos, das escolas que diziam que não podia nem se mover, né? Eu sou e sou continuamente. Então a gente precisa nortear isso tudo. Outra coisa, o pastor Assi falou também, brilhantemente, é a questão e o senhor falou no início, as figuras de linguagem do hebraico. Ele pode atribuir a Deus características de um objeto. Deus é minha rocha, Deus é meu escudo, Deus é minha fortaleza. Então, Olha isso, além da antropopatia. Personificação. Do tem a eu personificação. posso pegar a personificação Você de um sabe que objeto. na minha mente, agora nesse debate, eu não tinha me atentado a Sim. isso. Até eu acho que o ouvinte de casa também não. É. Que riqueza, Perfeito. pastor. O senhor deu um exemplo. Deus é minha torre. Como? Meu escudo, minha espada. A minha Olha espada, isso, a é minha uma linguagem. torre. É uma figura de linguagem. E aí a gente vai para a figura de linguagem, né? Antropomórfica e antropopática. O que é isso? Peraí, explica lá. O que é isso aí? A antropopatia é quando a gente atribui a Deus sentimentos, emoções humanas. Eu pego um sentimento humano, uma emoção humana, ou um comportamento humano, digamos assim, Jesus chorou. e atribuo Deus tem a ciúmes. Deus tem ciúmes. né? Deus tem ciúmes, né? Mas como assim? Deus é ciumento? Mas como? Não haveria outra Não tem forma outra linguagem. de explicar, principalmente a encarnação, Jesus chorou, ou quando Paulo vai dizer que o Espírito geme, né? Intercede por nós com intercede por gemidos gemidos inexprimíveis. inexprimíveis, Imagine isso, que linguagem, não é? Então, Paulo é obrigado a usar aí a composição, gemidos, para que eu pudesse entender como ele intercede por mim, mas inexprimível, ou seja, não tem como expressar, não tem como. Então, Paulo aí dá um plus na palavra para poder, eu ter a ideia, porque eu sou humano. E esse humano aqui, hoje falando português, né, é resultado lá daquele espalhar de línguas e Babel. Então, mesmo Deus que espalhou as línguas lá, é o mesmo Deus que providenciou em Pentecostes a solução, mas é o mesmo Deus que entende a limitação da língua, porque foi ele mesmo que o fez. Então, como ele vai se manifestar? Se a palavra dele é a manifestação da glória dele, a revelação dele, seria incoerente o Deus querer se manifestar ao homem usando a língua dos anjos, como Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos? Não, ele vai usar a nossa língua, ele vai usar o nosso entendimento. Paulo, ao mesmo tempo que traduz Deus, ao mesmo tempo coloca Deus no seu lugar em dimensão assim, fora desse universo. Né? Ele diz assim, Romanos 11, insondáveis. Né? Insondáveis. Fala sobre caminhos inescrutável. Romanos 11, o juízo. Ao mesmo tempo que você consegue descer e fazer com que se compreenda, ao mesmo tempo ele deixa Deus, né? Extramundo, né? Fora, é uma coisa da imanência e transcendência. Esse equilíbrio de Immanuel, de imanente, de presente, mas ao mesmo tempo Deus todo-poderoso e transcendente. Né? Totalmente outro, né? Sim, é isso, na teologia chamamos de totalmente outro. Né? O que o pastor se falou? Ele falou, olha, mistério.
Coisa que a gente às vezes não quer, porque a gente quer realmente ter a régua de medir, a gente quer sistematizar tudo, a gente quer ter um entendimento de tudo. Só que a gente precisa entender que existe essa questão antropopática e a questão antropomorfômica. Antropomórfica. Perfeito. Que é dar a forma humana a Deus, Forma humana. atribuir forma humana a Deus. O antropomorfismo é isso, é você tentar dar a Deus uma forma humana. Né? Braço, mão, né? O braço do Senhor, o Senhor se inclinou para mim. Como assim? Peraí, se inclinou, mas ele não é onipresente? Ele está em todos os lugares. No céu, seus pés na terra. Sim. Toda uma linguagem. Então, essa figura de linguagem é o que a gente vai utilizar para poder explicar para um não crente todos esses textos. É a porta. E trazendo a tradução mais próxima que o pastor falou, Sim. sobre o lamentar. Inclusive, tem até a hipótese da voz, da voz passiva. Eu gosto muito da hipótese da voz passiva, quando diz que foi ferido. Foi entristecido. E quando a gente peca, na verdade, nós estamos entristecendo Deus. Então, se a gente for olhar por esse lado, a tradução, talvez essa hipótese da tradução em voz passiva, responda também àqueles mais céticos. Recurso, né? É um bom recurso. Pastor, ainda, olhando isso, eu fico maravilhado de ver o quanto a encarnação é algo especial. Na história. É um momento único. Que é nosso, esvaziou-se a si mesmo, né? Esvaziou-se a si mesmo. Assumiu forma humana. Filipenses 2 explica muita coisa. Tomou a forma de servo, né? Sendo obediente até a morte de cruz. A ideia de não usurpar, ser igual a Deus. É essa linguagem. É essa linguagem. É a mesma porque, linguagem. Veja, no Antigo Testamento, os autores bíblicos ali, os que escreveram o texto que nós temos em mãos, eles estão tentando usar recursos de linguagem, figuras de linguagem, palavras para tentar expressar quem Deus é e como ele está agindo. E é praticamente impossível pegar isso na sua plenitude. Aí João diz assim, então vamos lá, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Cristo, distinto do Pai, Deus estava com ele, estava lá na criação. Aí o verso 14, de forma especial, e o verbo se encarnou. E o verbo se fez carne, se fez gente, se tornou um ser humano e habitou entre nós. O termo ali é tabernacular, e colocar o seu tabernáculo, a sua morada, a sua presença entre os seres humanos. E aí nós conseguimos ver a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Como a glória do unigênito do Pai. Linguagem. Então, é por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Agora nós compreendemos totalmente, porque agora, em Cristo encarnado, Deus tem mão. Deus chora em Cristo. Deus sofre, sente fome, não tem lugar onde dormir. Tudo isso ocorre em Cristo. Por isso que a encarnação é algo fantástico e singular na história. A resposta é tudo, né? É isso. Cristo é a porta de Deus. Pastor, quer concluir com mais algum argumento? Não, faltou alguma coisa? Se a gente juntar todos esses recursos na tentativa de fazer a pessoa entender, ela começa a ter uma visão um pouco mais aberta com relação a essa linguagem dos escritores sagrados do Antigo Testamento. Então ele vai unir, tem figura de linguagem para tentar me explicar. Tem o hebraísmo, que o hebraico não bate com o português e o cara fez o esforço para traduzir. Indo por esse caminho com bastante carinho. E eu diria aquela última dica, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí orar para que os olhos espirituais do meu amigo sejam iluminados e ele se deixe compreender, não é isso? Pastor, agora, para essa pessoa que não entendeu a fé ainda, eu gosto de uma frase do pastor Heber Carlos de Campos, ele tem uma obra do Ser de Deus, ele diz assim, Deus se move de acordo com os planos que ele estabeleceu, que inclui essas bênçãos condicionais a todo ser humano. A todo ser humano. Então, Deus está esperando a essa pessoa que hoje está aqui nos assistindo, essa ação de dizer, poxa, eu entendi quem é Deus, como ele está agindo por amor a mim. E aí, ele vai agir para me salvar, para me resgatar, enfim, mudar a história. Né? Que legal. Que benção, pastor. Bom, próxima pergunta, pastor Assir, não é? A pergunta é uma pergunta simples, não é? Muito simples. O arrependimento de Deus pode ser compreendido com uma análise das traduções bíblicas e do contexto bíblico dos textos que nós aqui estamos trabalhando? Ele pergunta se podemos compreender por uma análise de traduções ou do contexto. Pastor, e aí, é possível? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho muito receio de criticar traduções, porque eu trabalho numa organização que faz
E eu vejo a seriedade de um trabalho de tradução bíblica. Anos de esforço, de pesquisa, de oração, preparo de língua, né? Antropologia. Ninguém está brincando lá. Não, Ninguém. vamos colocar essa palavra aqui que o povo vai engolir de qualquer jeito. Não. Né? Deve ser E eu lindo estou esse dizendo trabalho. isso em relação à Sociedade Bíblica do Brasil, mas trago aqui as organizações congêneres, outras traduções, boas traduções que nós temos aí, NVI, NVT, enfim, são traduções sérias, feitas por gente séria, comprometida com Deus, com a causa da Bíblia. Então, eu tenho muita preocupação com esses especialistas de Google, né? Ou de pregador, que às vezes não entende muita coisa do texto e vai lá, não, aqui a tradução está errada, sabe? Como se fosse um especialista. Então, eu tomo muito cuidado. Mas sim, eu preciso responder, pastor, que analisar as traduções realmente ajuda. Tá? Repito, esse é um problema da tradução? Não, o pastor Alexandre já foi introduzindo aqui. Tem questões próprias das línguas originais da Bíblia, do hebraico, do grego, do aramaico, que são quase que impossíveis de serem traduzidas de uma forma perfeita na língua portuguesa, a língua receptora dessa tradução, por várias razões. Primeiro, o hebraico bíblico é um hebraico antigo, oriental. Até as letras, a forma de construção é diferente. Os idiomatismos, como o senhor falou, o hebraísmo. Veja, tem termos bíblicos que a gente chama de apax legomenon, que são termos únicos que estão lá. Não existe outro termo, outra parte da Bíblia, para você dizer, esse termo quer dizer isso. Então você tem uma única vez aquela expressão sem saber o que isso significa. Uma ocorrência só. Uma ocorrência só. E aí, às vezes, você tem que procurar na literatura secular para ver se encontra. E às vezes não encontra. Por isso que as pesquisas dentro do campo da tradução continuam e precisam continuar para nos ajudar a entender melhor. Aí você tem a edição revista e corrigida. Revista atualizada. Atualizada porque ela vai procurando compreender a evolução e que nós aqui já sabemos, né? Do quanto Deus se deixou revelar sobre essa palavra, não é isso? É isso mesmo. Que coisa grande, olha isso, que coisa grande. Estamos entrando no mundo da Bíblia, meus irmãos, Isso no mundo aí. da tradução. Isso é o Crosscast oficial, só aqui você tem um negócio desse. Eu procuro debate no mundo inteiro, ninguém quer gastar tempo com isso, parece filigrana. Não, este é o assunto da teologia. É isso aí. Agradeço aqui a PIB Campo Grande por colocar um programa desse no ar. Né? Que coisa linda. E é importante, por exemplo, o senhor usou saudade. Traduza, eu vou quebrar teu galho. Tá com a faca e o queijo na mão. Traduza isso para outra língua. Complicado. Você vai ter que usar termos totalmente diferentes. Se fizer uma tradução literal, não vai dar certo. Então veja o quão é difícil e o tamanho do desafio de fazer tradução. Então, olhando para isso, Sim. eu preciso entender o hebraico. Aqui a gente está tratando dos textos do Antigo Testamento. O hebraico, a forma do hebraico, a forma de construir o hebraico, até a forma de colocar as palavras. As traduções antigas traziam a mesma ordem das palavras. Veja que o texto diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas como que na língua portuguesa nós falamos? Deus criou os céus e a terra, e não criou Deus. Veja, as traduções antigas faziam isso, as novas já estão colocando do nosso jeito. Não está mudando a palavra de Deus, só está traduzindo de uma forma coerente para o receptor também. Tem que ser fiel à língua original, como tem que ser fiel ao leitor de hoje, para que ele entenda. É um desafio essa tradução, né? Bereshit bara Elohim, né? Plural. Plural. Até que você domine que o plural ali é um Deus singular, é algo Sim. de uma magnitude que a gente não faz ideia. Você imagina o desafio para começar o primeiro versículo, para depois fechar o livro. Meu Deus, Senhor, muito obrigado pela vida dos sábios homens que se desdobram sobre essa palavra. E só por curiosidade, parece que esse verbo só é atribuído a Deus. Eu já ouvi Bará, dizer né? Bará, isso. né? Bará. Ali tem uma tentativa de uma explicação dentro do mundo judaico, né? Um plural majestático, enfim. Mas a verdade é que ali é algo já sobrenatural que revela quem Deus é e como nós vamos chegar depois na revelação plena do Novo Testamento por meio de Cristo. Né? É o que eu creio também. Bom, mas vamos lá então. A forma, a ordem, as expressões utilizadas no hebraico, que é uma língua antiga, oriental, escrita com termos totalmente diferentes do nosso, é diferente da língua portuguesa ocidental moderna. Eu preciso entender isso como um ponto de partida. Segundo, como toda tradução de uma língua para outra,
O campo semântico é amplo. Muito. Veja, pega um filme lá em inglês e coloca a legenda. Normalmente, a gente percebe que a tradução, a dublagem, usa uma expressão e às vezes a forma como está escrito ali está diferente. Por quê? Trabalho de duas pessoas traduzindo a mesma coisa. Isso quer dizer que eu posso usar palavras diferentes para dizer a mesma coisa. O que eu percebo nos filmes em inglês é que a tradução, por exemplo, já começa a desafio pelo título do filme. Uhum. Você que, né, domina a língua inglesa, você está vendo o filme lá, nem de longe o título do filme é o que o título recebeu, por exemplo, no Brasil, né? Sim. Noviça Rebelde, né? Quer dizer, tantas outras traduções, não tem qualquer similaridade com o título do original em inglês. Eu imagino que no texto bíblico a dificuldade que se enfrenta para fazer essa transliteração virar uma tradução, que você vai transliterar não significa nada. Nada. Você vai traduzir em algum momento, não significa ainda nada, até que você faz por adaptação a incursão do sentido. Aí Isso. Ganha, aí Porque ganha traduzir é aclarar o sentido, e Sentido. não fazer uma tradução literal, palavra por palavra. Né? Você tem que tornar o sentido claro. Isso a gente chama hoje, no campo da tradução bíblica, de dupla fidelidade. Repito, é fidelidade às línguas originais, mas fidelidade ao leitor ao também. leitor. Quem tentou fazer na história, Úlfila, por exemplo, lá no 2º, 3º século, tentou fazer uma tradução ultraliteral, palavra por palavra, ficou incompreensível. Alguns que tentaram isso na história, também a tradução se torna incompreensível. Então a gente precisa encontrar recursos na língua receptora, ou seja, a língua portuguesa, para explicar isso. E cada termo, seja no hebraico ou no grego, às vezes tem várias interpretações e sentidos. Vamos pegar um termo aqui, o termo cosmos, mundo no grego. Mundo, às vezes no Novo Testamento, tem a ver com pessoas. Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas do mundo. Às vezes tem a ver com sistema. Esse sistema A maligno. epístola de João, Não ameis o mundo. nem o que no mundo há. Então, Deus ama o mundo e eu não posso amar o mundo, que é meio incoerente, Conflito. é uma contradição. Não, não é. É que mundo, em João 3,16, é uma coisa. A outra, não ameis o mundo, é outra aplicação. E às vezes o mundo tem um caráter de natureza, de criação, de mundo criado. Universo. Universo. Então, eu preciso sempre entender isso. Agora, olhando para a palavra se arrependeu, dentro desse contexto da referência bíblica, essa palavra, olha só como o campo semântico, ou seja, as opções que nós temos de dar significado a elas são amplas. Mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de plano, entristecer, lamentar, confortar. Também ali, Na minha opinião, todos os objetivos foram alcançados, todos. tranquilizar alguém em relação a um determinado acontecimento. Então, vamos lá. Olha só a palavra arrependimento na Bíblia. Ela tem, no Antigo Testamento, e no Novo também, mas eu vou focar aqui no Antigo Testamento, ela tem 2 termos para arrependimento. Para nós só aparece arrependimento, mas o hebraico bíblico traz 2 termos. O primeiro é o que a gente chamaria de, talvez a pronúncia aqui não esteja correta, mas rubr, que quer dizer um arrependimento humano. É o nosso tipo de arrependimento. Poxa, por que eu fiz isso? Isso a gente faz sempre. Isso somos nós. Esse é o ser humano. É uma mudança de mente. É voltar atrás. É retornar ao caminho correto. É pensar, poxa, eu preciso mudar. E esse termo, arrependimento, está no hebraico, no Antigo Testamento. Agora, o arrependimento divino, eu já falei lá no início, é narum, que é tristeza, lamento, dor. Na verdade, literalmente, narum é suspirar profundamente. Sabe quando a gente faz algo que faz Por assim? que você fez isso? Poxa vida. Ai, você não devia ter feito. Agora eu vou ter que mandar um juízo sobre você. Tá, eu te avisei, não foi? Ai. É aquele suspiro. Versão do pastor Carlos Elias aqui. Ai. Linguagem atualizadíssima. Muito, né? O Millard Erickson, na sua teologia sistemática, ele diz que o que então para nós poderia, esse termo, poderia sugerir mudança de pensamento ou ser, na verdade, ou ação, na verdade, apenas uma etapa do relacionamento de Deus para com o ser humano. Deus planejou assim, Deus está agindo assim. Então, pastor, respondendo a pergunta, porque a gente tem a tese, a gente tem que desenvolver aí para explicar,
As traduções bíblicas, elas são boas, elas atendem o objetivo. Agora, para quem quer compreender um pouquinho mais, de forma profunda, a teologia que está por trás, o caráter de Deus que está ali, nós sim precisamos entender um pouquinho. E talvez, assim, uma tradução, talvez naquele princípio de tradução informal, dinâmico, faltou a palavra, de equivaler. Seria equivalência. De equivalência dinâmica, que tem uma expressãozinha que é utilizada que fugiu aqui agora. Sim. Mas talvez ali diz, Deus lamenta, Deus sente pesar, né? Deus suspirou profundamente porque isso aconteceu com Saul e assim por diante. Ok. Pessoal, eu estou maravilhado, né? 53 anos, estudo teologia desde os meus 20 anos, né? E que eu estou crescendo aqui com vocês, porque eu estou revisitando as minhas memórias, né, dos meus estudos, e eu tenho certeza que quem está em casa vai assim, reconhecer que nós estamos tendo uma possibilidade de viajar pela Bíblia, pelas traduções, pela interpretação. Pastor Alexandre, pastor Assi, minha gratidão a vocês pelo empenho, né, pela vida de vocês, por sua história de academia teológica e poderem prestar isso para nós nessa noite. Vamos terminar agora o nosso bloco 2 e, com tristeza, eu vou para o intervalo para abrir o segundo bloco. Não é pelo intervalo, porque no final acaba. Ai, termina, não é? Mas tá bom. Pessoal, o intervalo, deixa eu tomar água. A gente volta já. Último bloco, não sai daí. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Fim do intervalo, estamos de volta. Vamos agora para o terceiro bloco. Vamos lá. Você está conectado no Crosscast, o podcast da Cruz. O terceiro e último bloco é a pergunta para o pastor Alexandro, né? Pergunta simples, né? O tempo agora é menor, mas a conclusão é necessária. Pastor, pergunta: em nossa conclusão, é possível biblicamente afirmar que jamais Deus se arrepende? Nós podemos concluir desta forma hoje o programa? Jamais. Já acredito até que já foi explicado aqui de forma exaustiva, mas vamos lá. Essa tem que ser a nossa conclusão. Vamos trazer isso de forma bem prática. A gente não
jamais Deus vai se arrepender. Por quê? Porque o arrependimento, o nosso arrependimento, voltando lá no primeiro bloco, o humano, ele é baseado nas nossas contingências e no tempo. A imprevisibilidade do futuro. Então, eu não consigo prever o futuro, eu cometo o que eu cometo, eu faço o que eu faço, e aí depois eu paro, poxa, não devia ter feito isso. Sim. Então, Deus ele não vai se arrepender já por esse momento, já por esse fator, porque Deus é atemporal, Deus não, né? Então, e se a gente for avaliar direitinho as passagens bíblicas, a gente vai ver que não é bem isso. Pegando a explicação do pastor assim, em relação às várias hipóteses de tradução da palavra arrepender-se, né? A gente vai entender que não é bem o que o texto está querendo dizer. Por exemplo, quando a gente pega aí Gênesis 6, aí ele vai dizer que no verso 7 que ele se arrependeu, mas no verso 8 diz que Noé encontrou graça. E ele preserva Noé e sua família. Então, será que realmente era decisão exterminar toda a raça humana? E aí a gente vê a incoerência. Não, ele não acabou com toda a raça humana. Então ele vai se arrepender efetivamente do quê? Se ele não terminou com a raça humana, se ele não zerou tudo. Então, na verdade, a gente percebe aí que é realmente uma figura de linguagem, muito mais uma figura de linguagem do que uma decisão tomada ou um sentimento que Deus teve. Sim. Se a gente pega lá em 1 Samuel 15, né, se arrependeu de constituir Saul. A gente pega o exemplo que o senhor falou aqui. Mas será que realmente ele constituiu Saul? Ou foi o povo que pressionou e queria um rei, queria um rei, queria um rei? Aquilo chegou a entristecer Samuel a ponto de Samuel ficar chateado, achar que era ele, e Deus falar, não é com você não, é comigo. A picuinha deles é comigo. A picuinha deles, a briga deles é comigo. Aí quando chega em 1 Samuel 12, Deus dá uma lista não, Deus é direto, entra naquela questão condicional que o pastor Assis já falou. Olha, eu quero que vocês façam tudo direitinho, não erra não. Eles fazem, Saul gostava de fazer as coisas que estava fora, o ponto fora da curva. Ele fez tudo que não era para ter sido feito. A gente chega em Jonas, capítulo 3, a gente vai ver, né, Jonas nervoso, tal, aquela coisa toda, mas a gente vê que entra o capítulo 4, ele vai orar e ele fala, poxa, eu não falei ainda lá atrás na minha cidade. Ele diz que lá na cidade dele, ele já tinha orado, já tinha falado que Deus iria se arrepender. Mas como é que é isso? Né? Mas Deus, aí não cabe Deus? Não. Deus ele vai reagir conforme o comportamento humano. A gente vai ver isso se a gente pegar Tiago, capítulo 4, verso 8. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Isso é reciprocidade. Isso é Deus se movendo com o seu povo, coabitando com o seu povo, tabernaculando com o seu povo. Então, a gente chega em Salmo 18, 25 e 26. Para com fiel, te mostras fiel. Com íntegro, também íntegro. Nessa revelação, né, espacial, as coisas acontecendo, tem um episódio de Ezequias, a oração, né? Há uma sentença de morte, não é isso? Há uma sentença de morte, né? E Isaías comunica, né? Encosta a sua cabeça na parede e chora. E chora. Aí Deus vai reagir. Isaías, volta lá que eu mudei de ideia. Imagina, Isaías. Ué, Senhor, peraí, o Senhor me leva para uma missão, agora manda eu voltar e consertar o que o senhor mandou dizer. Imagina que tem toda uma linguagem envolvida naquele processo de relação ali para chegar isso na compreensão do homem. Muito mais misterioso e esburacado ficaria se o escritor sagrado pulasse. Imagina se o escritor sagrado omitisse. Ele vai lá dar notícia, olha, acabou, você vai morrer. Aí Isaías foi embora, tal, e aí o escritor sagrado volta e coloca, você vai viver mais tantos anos. Ninguém ia entender nada, meu pastor. Verdade. Ninguém ia entender nada. Ia ser muito pior o entendimento do que esse esforço do escritor sagrado. A linguagem foi tornada inteligível. Então, assim, Deus não se arrepende. O que acontece é que Deus ele reage às nossas atitudes. E aí, essas atitudes elas são sempre condicionadas, como o pastor muito bem falou no primeiro bloco. Que legal. Obrigado, pastor, por essa explanação bíblica, né, de um coração amoroso que o senhor tem
e que tranquiliza, né, os nossos ouvintes, meus irmãos, que leem a Bíblia como eu e saem daqui hoje. Não há contradição, né, há uma explicação e há um caminho para nós entendermos isso aí. Muito obrigado por seu carinho, por sua participação. Fica de nossa igreja, desse programa, toda a produção do programa, a gratidão por essa palavra maravilhosa. Última pergunta, para finalizar, o tempo agora é sempre pouquinho mesmo, né, para finalizar mesmo. Pastor Assi, a pergunta do ouvinte é, se nós podemos, né, se conseguimos dar um exemplo que possa nos ajudar a entender por que o arrependimento de Deus está registrado na Bíblia. Ou seja, a pergunta dele é, por que foi necessário, porque se está na Bíblia foi necessário, o uso desse tipo de linguagem? Para terminar. Muito bem. Existem várias figuras de linguagem na Bíblia. E as figuras de linguagem, em qualquer língua, elas ajudam a pessoa a entender algo com uma outra forma, com outras palavras, com uma aplicação que tem a ver com a sua cultura, com a sua história, com seus valores. E toda língua tem várias figuras de linguagem. A Bíblia está cheia de figuras de linguagem. E, aliás, vale a pena lembrar que muitos cometem um erro de leitura e de interpretação porque não consideram as figuras de linguagem. Né? Então, às vezes imagina tirar o olho, cortar a mão, hein? E teve gente que fez isso. No pescoço, lançar no meio do mar, hein? E já teve gente que fez isso na Me história. parece que na história já aconteceu, né? Por exemplo, Estevão adormeceu. Na verdade, ele morreu. Ou seja, está usando uma figura de linguagem para suavizar aquilo. Então, uma figura de linguagem tem esse caráter, ajudar a pessoa a entender um pouco melhor, às vezes uma palavra mais dura, às vezes um contexto difícil, de uma forma que humanamente é mais fácil de se entender. Eu acho que a gente não precisa repetir muito do que já foi falado aqui, mas a questão da antropomorfia, antropopatia, a forma de Deus, né, a mão de Deus, o olho de Deus, o sentimento de Deus. E olhando aqui, eu vim olhar depois do término do bloco que eu estava falando, eu vi que uma tradução como a nova tradução na linguagem de hoje, que usa o princípio da equivalência dinâmica. Olha como ela traduziu. Deus ficou muito triste por ter feito o ser humano. Ela já traz o sentido que nós queremos entender, né? Porque ela já tira o texto da zona de conflito. Já. Né? Ela não precisa esperar nada, ela já foi, viu todo o Gênesis, olhou todo o Antigo Testamento, já foi direto na questão do que de fato precisa ser entendido ali. Porque um princípio dela é tirar a metáfora. Né? Você lê, por exemplo, os provérbios, ela tira as metáforas. Então, isso já ajuda. Então, aqui nós temos, de fato, uma antropopatia. Deus se arrependeu, mas traduzido na NTLH aqui, Deus ficou triste, então é isso. É atribuir esse sentimento humano a Deus para que nós possamos compreender, de fato, o que Deus está querendo dizer. A gente chamaria isso, talvez, de uma linguagem de acomodação. Para que nós consigamos entender. Então, vamos deixar claro aqui, a gente está caminhando para o final, Deus é eterno, Deus é onisciente, ou seja, Deus não está preso ao tempo, ele está antes de tudo e até o final de tudo na nossa percepção humana. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus é imutável, Deus não muda, e ele é eterno, onisciente, imutável em sua sabedoria, e por isso mesmo ele conhece todas as coisas. Seria impossível Deus se arrepender. Então essa linguagem, ela vai nos ajudar a apenas entender que Deus está interagindo com a gente dentro dessas condições. Eu quero dar um exemplo aqui muito claro que a gente precisa olhar na Bíblia. Quando a Bíblia diz assim, o sol parou, né? Josué orou e o sol parou. Aí vem os críticos de plantão, tá vendo? A Bíblia está errada. Né? Como o sol sempre esteve parado. É claro. Né? Claro, mas vamos lá, é uma linguagem humana, que Deus não abriu mão do ser humano na produção do texto sagrado. A leitura é feita a partir da posição do ser humano. Quem está naquele vale de Ajalon lutando é Josué, gente. É claro. Ele está lá lutando, aí como ele vê, né? Se o sol está eclipsado, se ele está se movimentando favorável a ele no sentido... Sim. O próprio mundo descobriu alguma coisa dessa variação quando cria horário de verão, por exemplo, que você tem dias mais longos. Isso não foi descoberto lá atrás, isso vai sendo evoluído, estudado no futuro. Contexto científico da época. Com certeza. A percepção. Não, mas não precisa nem isso. Vamos a lua luminosa iluminada, né, nos textos. Vamos hoje. Quem nunca foi aqui no Rio de Janeiro, lá no
Arpoador, é isso? Copacabana? Vamos ver o pôr do sol. Ué, mas o sol não está parado? Por que ele está se pondo? Mas todo mundo convida para ver o pôr do sol. É a nossa forma Vamos acordar de descrever. cedo amanhã para ver o sol nascer. O Quando sol foi que ele nascer. morreu? Ele morreu Quando é que todo ele dia. tá O lá? sol hoje está muito Mas quente. ele nasce, ele se põe na nossa. Aí para falar isso é fácil. Criticar a Bíblia todo mundo quer. O sol está muito quente hoje, hein? Mesma coisa. Sempre esteve Mesma desse modo. coisa. Então, nós estamos usando uma linguagem humana. Outro exemplo, o senhor pediu alguns exemplos. Outro exemplo. É. O ser humano, ele se move. Tá? Então, ele está, por exemplo, aqui, eu posso estar, deixa eu mexer aqui um pouco a mesa, o pastor Carlos Elias está à minha direita. Daqui a pouco eu estou à sua esquerda. Eu posso vir para cá, o senhor está à esquerda. Sim. Quem se moveu? Fui eu, é o E ser depois humano. está na minha frente. E é exatamente isso. Então, olhando para isso, não é que o senhor se moveu, o senhor está parado. Eu aqui usando um exemplo Mas o de meu ilustrativo, movimento faz com que a leitura de posições se modifique. o senhor está aí parado, mas o meu O seu movimento a modifica. minha percepção está mostrando que eu vejo Modifica a diferenças. sua relação comigo. É, exatamente. Então, Melhor exemplo não tem. é exatamente o que nós Melhor estamos aí. exemplo não tem. Deus está ali no seu plano, no seu propósito. Quem está se mexendo, condicionado ao que Deus mesmo estabeleceu, somos nós. Quando eu me Isso mexo, me ajuda. essa relação vai modificar. E Deus vai fazer isso, vai nos revelar dessa Se forma. o ouvinte tinha alguma dúvida, não tem mais, né? Ele vai até cancelar o episódio 2, porque ele vai dizer, não precisa mais, né? Mas não desista não, tem mais perguntas, pastor Nasci, volta para a gente fazer mais Pastor, episódios. Mas eu acho que para terminar, Vamos lá. eu entendo que a nossa percepção aqui rejeita, já que é um podcast teológico, aquilo que hoje se chama de teologia do processo. Tá. Né? Que é aqueles teólogos, aquela linha teológica que acredita numa mudança de Deus através de processos contínuos. Não, isso nós rejeitamos e nós reiteramos a imutabilidade de Deus, reafirmamos o plano perfeito de Deus para conosco e que nós podemos descansar, porque eu posso mudar se alguém faz algo bom ou ruim para mim, mas Deus não muda, Ele continua o mesmo e glória a Deus por Cristo Jesus. Amém. Teologia da cruz, pastor. Aqui Deus é imutável e aqui a Bíblia é suficiente. Nesse programa, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é suficiente. Que coisa maravilhosa, que tempo precioso passei com vocês aqui nessa sexta-feira, né, 24/11, marcando aqui um programa maravilhoso, terminando, né, os nossos episódios de novembro. Com esse programa nós fechamos o mês de novembro. Eu vou dar neste momento, né, uma pequena oportunidade para o pastor Alexandre, em 2 minutos, agradecer, não é? Aqueles que participaram do programa até agora. O pastor Assir tem 2 minutos para agradecer. Eu vou partir para finalizar o programa. Pastor Alexandre, sua gratidão e consideração final em 2 minutos. Bom, agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, a confiança do meu pastor Carlos Elias em me chamar aqui. Quem sou eu? Né? O menor aqui da casa. Davi também disse isso, né? Fico muito feliz quando, mas esse aqui é quando os menor grandes mesmo. homens dizem isso, Então, aí que Deus vai agradecer, buscando, né? agradecer a minha igreja, agradecer a audiência, agradecer ao pastor Assir, a paciência de estar aqui, né? Dialogando com a gente aqui e trazendo coisas tão boas. E saiba que tudo que foi trazido para você aqui hoje é de grande valia. Deus não muda, mas Deus, ele coabita com você, ele se move com você. Guarde isso, em nome de Jesus. Legal. E mais uma vez, obrigado aí. Obrigado a você. Pastor Assir, suas considerações finais, sua gratidão, né? Aos ouvintes, a quem está em casa participando com a gente até agora. Tarde é o horário que é avançado e o pessoal assistindo a gente em casa. Assistir sexta-feira à noite, né, um programa como esse, de teologia, É crente, pra mas é gente crente boa, mesmo. crente, Esse fiel. não é Nutella, não, é raiz. Então, parabéns, você vai dormir daqui a pouco aí, cheio de Deus na sua cabeça. Amém. Glória a Deus por isso. Obrigado por nos acompanhar, obrigado pela paciência. Pastor Alexandre, um prazer estar compartilhando contigo. A vida cristã, a vida ministerial, a vida teológica é uma vida de eterno aprendizado. E pode ter certeza que aqui conversando eu também aprendi muito com vocês e fui edificado. Então, uma alegria estar contigo. Pastor Carlos Elias, meu amigo, companheiro, que Deus colocou aí na minha vida, na minha história. É uma alegria estar com o senhor e ter essa amizade, esse companheirismo ministerial. Uma alegria estar aqui na PIB de Campo Grande com o senhor nesse podcast. E obrigado aí ao pessoal da técnica, né, que fica nos ajudando. Maravilhosa hoje. Estreando hoje com a gente aqui o Danilo, né? Tá na mesa. Danilão, né? Uma alegria. A Lídia, que está sempre com a gente. A Carol, que nunca falta, né? Vem
sempre gravar com a gente, estar com a gente, transmitir também nossos programas ao vivo. Obrigado a todo mundo. O Rodrigo, que está acompanhando também, de São Paulo, acompanhando, listando a nossa programação. Muito obrigado. Olha, a Vida Nova mandou para nós um presente. Eu queria transmitir para vocês, porque é para vocês o comentário expositivo do Dr. Russell Bullock, não é? Salmos, material esplendoroso, magnífico, né? E esse aqui vem, né, agradecendo ao Sérgio, né, agradecendo ao irmão Celso Mastro Mauro, da Vida Nova, que mandou para nós o material. Entrego para você, pastor Alexandre, para você. Opa. Um grande comentário. Deus. Você vai, com certeza, enriquecer muito os seus sermões. E como o nosso pastor estudioso dos textos, né, e da tradução, a confiabilidade histórica dos evangelhos. Dá para confiar na historicidade dos evangelhos? Dr. Craig Blomberg, né? Craig Blomberg. É da Vida Nova, um material esplendoroso. Muita gente fica questionando, né? Documentos, teoria de documentos, para lá, para cá. E o servo de Deus faz um trabalho mostrando que é confiável, né? E nos dá todo o aparato científico para não duvidar dos textos dos evangelhos do Novo Testamento. Presente a Vida Nova, pastor, para você. Muito obrigado. Agradeço muito. Aqui a gente não faz pix, né? Aqui a gente não tem dinheiro. É tudo com dádiva, com coração. E a gente agradece as editoras. Eu soube que a Sociedade Bíblica vai mandar Bíblias no futuro para nossos próximos debatedores, então, com certeza, agora estamos top, estamos fechados com as melhores editoras do Brasil. Né? Cada um que sentar nessa mesa vai ser abençoado. Quero terminar o programa dizendo assim, com tristeza, Danilo, com tristeza, acabou, né? É muito ruim, o pessoal fica pedindo segundo episódio, tem que aumentar, eu nunca vi tanto tem que aumentar, eu falei, faço para vocês, pra gente ficar acordado até meia-noite, não dá não, minha gente, pesado, mas vamos lá. Próximo episódio, tá? Próximo episódio, vamos colocar na tela, Danilo coloca na tela, o Ministério Pastoral. Pessoal, próximo episódio, episódio 9, é sexta que vem, 1/12. Daqui a 7 dias, fique conectado com a gente. 1/12, sexta-feira, 21h30. Quem vai estar com a gente? Pastor Carlos Elias apresentando, pastor Felipe Tavares, o cara é top. Pastor de missões aqui da PIB Campo Grande, né? Maridão aí da diaconisa de nossa igreja, né? Eu quero convidar você para estar conosco, porque também convidado especial, pastor Judiclei Santos, da Igreja Batista do Jardim Botânico, ele que é diretor e presidente da Pronobis Editora. Vai estar conosco também uma editora top. Qual é o tema que vamos trabalhar com o pastor Judiclei Santos no dia 1/12, sexta que vem, às 21h30? O Ministério Pastoral. Vamos falar sobre as qualificações e atribuições de um pastor. O que significa bispo irrepreensível? O que significa marido de uma só mulher? E aí, divórcio cabe, não cabe? Quais são as características desse tema com profundidade? Há muito erro na interpretação, há muito excesso na interpretação. Vamos buscar um caminho equilibrado, coerente, com boa exegese do grego, né? O que significa sóbrio, prudente, respeitável. Respeitável só pode significar respeitável, não é? Hospitaleiro, quando se diz assim, não pode ser apegado ao vinho. Um pouquinho de vinho cabe? Como é que é isso, né? Está no texto bíblico, é isso mesmo que eu ouvi? Não pode ser violento, tem que ser amável, pacífico, né? Ter os filhos em sujeição, ser alguém que sabe governar sua própria casa e mais, não pode ser um novo convertido. Tá ligado? Se você tem dúvidas sobre o perfil do Ministério Pastoral, de quem precisa e pode ser o pastor da sua igreja, próximo episódio, episódio 9, 1/12, 21h30, com o pastor Judiclei, pastor Felipe, aguardo você lá. Pessoal, o programa terminando, até sexta que vem, letrinhas subindo as letrinhas, até o nosso próximo episódio. Bye, pessoal, até mais.